Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 19 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha aí no conteúdo, que é muito importante aí para o fortalecimento do nosso trabalho, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos para este sábado de muita Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui às 4 horas da tarde desse sábado com o Corinthians recebendo em casa o Sport, duas equipes que estão aí na segunda metade da tabela de classificação. O Corinthians, né, tá ali no meio da metade da tabela de classificação com 4 pontos conquistados nesse momento na competição, uma vitória, uma derrota e 2 empates, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. A equipe do Sport ainda não venceu dentro do campeonato, conseguiu um empate ali e 3 derrotas até agora, fazendo 2 gols e sofrendo 6 gols dentro do campeonato. Lanterna do campeonato, um pontinho aí conquistado pelo Sport. No mercado de escanteios, nós temos aqui um jogo bem interessante pra gente, né? Quando a gente fala de duas equipes que gostam de marcar escanteios, né? O Corinthians tem uma média de 6,3 em escanteios a favor e uma média de 5,2 em escanteios contra. Ou seja, é uma equipe que dentro de casa, dentro da Arena Itaquera, gosta de marcar escanteios, mas também cede uma boa média de cantos jogando dentro de casa, com uma média de 11,5 em escanteios entre marcados e sofridos. E o Sport, eu sempre comento para vocês aqui que jogos de esporte é sempre bom estar de olho, né? Ainda mais falando também de um Corinthians, que é uma equipe que gosta, né, de fazer escanteios. Então, atenção para esse jogo aí no mercado de cantos. Uma média de 10,6 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo 7 a média de escanteios a favor. Uma média altíssima, né, para um time visitante dentro da competição. Gosto desse jogo aqui para o mercado de escanteios. A linha aberta para live é o over 10,5 cantos. Eu não vou pegar essa linha para live, tá, pessoal? Brasileirão eu gosto sempre, principalmente se conseguir, né, levar os jogos pro ao vivo e tentar buscar linhas inferiores, tá? Over 10,5 cantos bateu em 60% dos jogos para essas duas equipes. A previsão é de 11 escanteios aqui pela Corner Pro, mas eu não vou pegar essa linha para live. A minha sugestão para vocês é levar esse confronto aqui pro ao vivo e buscar o over 9,5 cantos. Bateu em 75% dos jogos de ambas as equipes e eu gosto muito de pensar em um over 9,5 aqui para Corinthians e Sport. Então, a minha sugestão fica aí, over 9,5 cantos, acima de 9,5 cantos, Corinthians e Sport. Bom, também às 4 da tarde, dando um pulinho agora na Série B, o único jogo da Série B para hoje, esse sabadão, inclusive, sabadão de feriadão, né? Deixa aí para mim nos comentários quem tá acompanhando aí as análises dos palpites, quem tá operando, né, nesse feriadão, quem não tá viajando, obviamente tá aí fazendo suas operações, tá? O único jogo da Série B para hoje, para este sábado, fica por conta de Operário e Paysandu. Duas equipes que estão também aí na segunda metade da tabela de classificação. O Operário soma 3 pontos e o Paysandu ainda não pontuou dentro da Série B. São 3 jogos e 3 derrotas e o Operário tá aqui com duas derrotas, né, e uma vitória dentro do campeonato. No mercado dos escanteios, a gente tem um Operário com uma média ali de 10,2 entre marcados e sofridos, sendo um mandante que gosta de marcar escanteios, mas também cede boas oportunidades. E pelo lado do Paysandu, a gente tem uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Então, atenção para esse jogo aqui, a gente está falando de um Operário que gosta de fazer escanteios, mas que também cede boas oportunidades, mas estamos falando de um time visitante que não gosta de fazer tantos escanteios assim. Então, cuidado para esse confronto aqui, Operário e Paysandu. A minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar aqui a linha de over 8,5 cantos, acima de 8,5 cantos. Bateu aí em 70% dos jogos de ambas as equipes. Então, Operário e Paysandu, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto. Já falamos de Série A, B e agora vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Às 5 horas da tarde, o Náutico recebe o Botafogo da Paraíba, né? A gente tá falando aqui do líder do campeonato, visitante aqui desse confronto,
contra o Náutico, que está na 17ª colocação do campeonato, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Botafogo tem aqui uma vitória, né? Segunda rodada da Série C, começou no final de semana passado, soma 3 pontos aqui, venceu o seu confronto ali 3-0. E o Náutico acabou não vencendo, jogou fora de casa, né, o confronto da primeira rodada, não venceu a partida, tomou 2 gols, marcou 1 e soma uma derrota dentro do campeonato. Primeiro jogo dentro de casa do Náutico e primeiro jogo fora de casa do Botafogo da Paraíba. Aqui nós temos duas equipes com médias em escanteios bem próximas, né? O Náutico tem uma média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos e o Botafogo uma média de 9,5. Mas aqui a gente tá falando de um Náutico que gosta de marcar escanteios jogando dentro de casa, não tem uma média tão alta assim de escanteios cedidos, mas a gente tá falando de um Botafogo da Paraíba aí que marca em escanteios e também cede em oportunidades. Gosto de pensar aqui nesse jogo para escanteios também. Olhando aqui as linhas, nós temos uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro, o over 9,5 cantos bateu em 50% dos jogos para ambas as equipes, e a partir do over 8,5 a gente já tem aqui uma boa porcentagem, 80% dos jogos de ambas as equipes bateu o over 8,5 cantos. Então, para esse confronto aqui, sem muito mistério, sem muito segredo, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo de sugestão para Náutico e Botafogo da Paraíba. Também às 5 da tarde, também pela Série C, a Ponte Preta recebe em casa o Retrô, duas equipes que estão aí na segunda metade da tabela de classificação, mas lado a lado ali na tabela. Nós temos a Ponte Preta aqui com 1 ponto somado e o Retrô também com 1 ponto. Ambas as equipes empataram na primeira rodada do campeonato. A Ponte empatou em 1-1 e o Retrô acabou empatando ali em 0-0, tá? No mercado de escanteios, nós temos uma Ponte com uma média de 9,5 em escanteios entre marcados e sofridos e um Retrô com uma média de 10 escanteios também entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, sem muito mistério, a gente vai buscar aqui a linha que ambas as equipes mais costumam cumprir, tá? Ponte Preta e Retrô, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para esse confronto. Bom, agora voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe em casa, né, o Flamengo aqui, clássico pela Série A do Campeonato Brasileiro às 6h30 da noite. A gente trazendo aqui a tabela de classificação, a gente vê que o Flamengo está ali na liderança do campeonato, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 11 gols marcados e 2 gols sofridos. E o Vasco está aqui na 7ª colocação do campeonato com 6 pontos conquistados, 2 vitórias e 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos, tá? Nesse jogo aqui, pessoal, a gente tem um Vasco com uma média aí de 8,1 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que jogando, né, no seu mando de campo não tem uma média interessante aí dentro da competição. Óbvio, a gente tá no início do campeonato e as médias ainda estão ali, obviamente, se concretizando, né? O Vasco tem uma média de 3,9 em escanteios marcados, uma média baixa, como eu falei para vocês, uma média de 4,2 em oportunidades cedidas, ou seja, acaba cedendo mais escanteios do que propriamente dito ali, marcando em cantos. E o Flamengo, né, é uma equipe aí que tem uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos, mesmo jogando como visitante, tem uma média bem interessante para uma equipe visitante dentro da competição. Marca em média 6,3 em escanteios a favor e 3,7 em oportunidades cedidas ao seu adversário. Para esse confronto aqui, a linha de abertura já abriu no over 9,5 cantos, muito pensando aqui que o over 9,5 cantos bateu apenas em 40% dos jogos desses dois times, né, dessas duas equipes. A previsão é de pelo menos 9 escanteios aqui pela Corner Pro, mas eu gosto de pensar nesse confronto aqui, levando principalmente pro live, tá? Então, a minha sugestão é levar pro ao vivo, esperar ali pelo menos os 15 primeiros minutos iniciais e pegar uma linha bem inferior a essa linha aí de abertura, tá? Então, a minha sugestão é buscar aí o over 7,5 cantos, acima de 7,5 é o que eu deixo para Vasco e Flamengo. Ainda pela Série A, nosso último confronto do dia também fica por conta de um clássico, né? O Grêmio recebe em casa o Internacional, duas equipes que estão da segunda metade da tabela de classificação para baixo. O Grêmio está ali na 17ª colocação do campeonato, 3 pontos conquistados, 1 vitória e 3 derrotas, 3 gols marcados e 9 gols sofridos. O Grêmio nesse início de campeonato está se sentindo muito, né? Marcou apenas 3 gols, sofreu 9 gols aí
nessas primeiras rodadas. E o Inter está aqui na 10ª colocação com 5 pontos conquistados, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, 4 gols marcados, mas apenas 2 gols sofridos, tá? A gente tá falando de um clássico, o clássico é sempre muito complicado, é uma partida que pode sair, eu sempre falo isso dos clássicos, né? Pode sair milhões de escanteios, mas pode também sair ali um canto, 2 cantos. Então, muita atenção aí aos clássicos neste sabadão, tá? Grêmio tem uma média aqui de 11,1 em escanteios entre marcados e sofridos, médias bem equilibradas dentro de casa, uma equipe que marca em média ali 5,8 a favor e 5,3 de oportunidades cedidas. Quase cede ali a mesma quantidade de escanteios marcados, né? O Internacional também é uma equipe ali que tem médias bem equilibradas, uma média de 8,4, menor, mas uma média ali de 4,3 a favor e 4,1 em oportunidades cedidas. Para esse confronto aqui, a minha sugestão é levar para o ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios nesse confronto, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para Grêmio e Internacional. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as minhas considerações para o Campeonato Brasileiro. Como sempre, espero ter conseguido aí auxiliar você no planejamento de jogos no mercado de escanteios para essas competições. E no mais, conto aí com a sua participação. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever. Aproveita também para clicar na descrição e se direcionar lá para o meu canal do Telegram, que é por lá também que eu acabo compartilhando mais e mais informações, incluindo aí outras ligas além do Campeonato Brasileiro, então aproveita para se direcionar para lá e, obviamente, deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu like, seu comentário também, fortalece aí o meu trabalho de alguma maneira, fechou? No mais é isso, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites, tamo junto!